Oi, oi, Kiwis, eu sou a Sas e eu tô aqui pra ler Percy Jackson com vocês, né? Como já tá aí, né? Tanto é que o livro já tá aqui em mãos. E não é Percy Jackson qualquer, né? É o primeiro volume, que é Percy Jackson e os Olimpianos, é, O Ladrão de Raios. Que já tá ali pra eu ler umas 2 semanas, só que eu não li ainda. 2 semanas é pouco, quase um mês já. Tá, exagerei um pouquinho. Mas eu tenho que ler logo, né? Porque não é meu, é da minha amiga, eu já tô enrolando com ele há um tempão. E eu tô e eu tô. E eu resolvi ler ele porque eu tenho um amigo que é fanático por Percy Jackson. Eu falei, mano, me passa os livros que eu vou ler. Que era só pra mim poder conversar com eles e entender melhor. Porque eu não entendo nada. Ele falou, lê que você vai gostar. Eu espero que eu goste, porque eu planejo ler todos pra poder conversar com ele. Senão eu vou ler só esse e acabou. E o melhor disso, gente, é que eu não vou só ler. Eu vou ler e fazer comentários. Então você vai ler como se estivesse lendo comigo do seu lado. Ou se a gente estivesse lendo juntos. O que é melhor ainda, porque um comentarista é muito bom. E eu também trouxe isso aqui, não por só motivo, porque eu tenho esse livro e mais uma porrada de livros pra ler. Tanto é que eu tô usando partes dos livros que eu tenho, que são meus mesmo, assim, de suporte, porque eu coloquei um ventilador em cima e coloquei meu celular, porque eu não tenho uma ring light nem nada do gênero, então eu tô, né, fazendo aqui. Primeiro você começa e depois você melhora, né? Já é desde editável. Eu vou começar lendo essa parte de trás aqui, que eu não lembro o nome, que eu ia chamar de parábola, mas não é uma parábola, eu nem sei o que é uma parábola. Então, se prepare que esse livro vai ser longo, vai ter mais comentários e eu tenho que terminar de ler ele o mais rápido possível, de preferência nesse vídeo. Eu não quero ter que fazer outras partes. Mas vamos lá. Você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Será traído por aquele que chama de amigo e no fim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. É, bom, skip. Nem parece que é a segunda vez que eu tô lendo essa parte, porque é a segunda vez que eu tô tentando gravar isso daqui. Mas foi só isso também, gente. Eu não percebi que eu tava gaguejando e enrolando demais e eu parti pro próximo. Vamos lá, ó, aqui, bonitinho, vou lendo aqui com vocês. Vou tentar manter o livro em tela, só tentar mesmo. O Ladrão de Raios. Rick Riordan, Percy Jackson e os Olimpianos, Ladrão de Raio. Tradução de Ricardo Gouveia. Tô lendo tudo que tem pra ler aqui, gente. Para a Halley, que ouvia a história primeiro. É bom que eu treino minha oratória, gente, enquanto eu tô fazendo isso. Eu não sei se eu olho pra mim ou olho pra câmera. Eu sei que eu tenho que olhar pra câmera. Ignora aquele, tá, gente? Tem algumas medalhas minhas ali. Aí tem o sumário, que eu não vou ler o sumário, né? Que tipo de ser humano lê o sumário. Vamos direto aqui, ó. Página 9.1. Sem querer, transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra. Como assim, transforma em pó de forma literal? Já ia começar com a morte? Olha, eu não queria ser meio sangue. Se você está lendo isso porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte: feche esse livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre sobre o seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser um meio sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes acaba com gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isso porque acha que é ficção, ótimo, continue lendo. Eu invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas se você se reconhecer nessas páginas, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós. E uma vez que fica sabendo disso, é apenas questão de tempo antes que eles também sintam isso e venham atrás de você. Não diga que eu não avisei. Meu nome é Percy Jackson. Tenho. Peraí, tem uma pausa aqui depois não diga que eu avisei. Tá. Ou seja, eu posso ser meio sangue. Vamos descobrir se eu sou meio sangue junto. É, venham descobrir se eu sou meio sangue junto comigo. E se descubram também, né? Meu nome é Percy Jackson, tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás, era aluno de um internato na Academia Yancey, uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York. Se eu sou uma criança problemática, sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir a qualquer momento da minha vida curta e infeliz para prová-lo, mas as coisas começam a ir realmente mal no último mês de maio, quando a nossa turma do sexto ano fez uma excursão a Manhattan. 28 crianças alucinadas e 2 professores em um ônibus escolar amarelo indo para complicado. Metropolitan Museum of Art, a fim de observar velharias gregas e romanas. Eu sei, parece tortura. A maior parte das discussões de Yancey era a mesma. Mas o Sr. Brunner? Esse cara aí. O nosso professor de latim estava guiando essa excursão assim eu tinha esperanças. Tá, imagina que seja um bom professor, né? Gente, desculpa a minha leitura. Em voz alta eu não leio muito bem, não. Eu leio melhor aqui, ó. Mentalmente. O Sr. Brunner era um sujeito. Brunner?
Bruno, foda-se. O senhor Bruno era um sujeito de meia idade em uma cadeira de rodas motorizada. Tinha um cabelo ralo, uma barba desalinhada e usava um casaco surrado de tweed, que sempre cheirava a café. Talvez você não o ache legal, mas ele contava histórias e piadas e nos deixava fazer brincadeiras em sala. Também tinha uma impressionante coleção de armaduras e armas romanas, portanto era o único professor cuja aula não me fazia dormir. Então ele gostava de coisas romanas? É o que eu entendi aqui. Eu esperava que desse tudo certo na excursão. Pelo menos tinha esperança de não me meter em encrenca dessa vez. Caraca, como eu estava errado. Entenda, coisas ruins me acontecem em excursões escolares, como a minha escola da quinta série. Quando fomos para o campo de batalha de Saratoga, e eu tive aquele acidente com um canhão da Revolução Americana. Eu não estava apontando para o ônibus da escola, mas é claro, fui expulso do mesmo jeito. E antes disso, na escola, da quarta série, quando fizemos um passeio pelos bastidores do tanque de tubarões do mundo marinho, e eu, de alguma forma, acionei a alavanca errada no passadiço. E a nossa turma tomou um banho inesperado. E antes disso, bem, já dá pra você ter uma ideia. Ou seja, menino encrenqueiro, assim. Mesmo quando ele não queria, ele se metia em encrenca. Vamos lá. Nessa viagem, eu estava determinado a ser bonzinho. Ao longo de todo o caminho para minha cidade, aguentei Nancy Bobofit, aquela cleptomaníaca ruiva e sardenta, acertando a nuca do meu melhor amigo, Grover. Grover, tipo... Como é? Túmulo, né? Em inglês, que é Grover ou algo assim. Com um pedaço de sanduíche de manteiga de amendoim com ketchup. Tá bom, né? Que escolha, que gosto, né? Diferente. Grover era um avô fácil, ele era magrelo, chorava quando ficava frustrado e devia ter repetido o ano muitas vezes porque era o único no sétimo ano que tinha espinhas e uma barba rala. Eu não tava no sexto? Peraí, a gente tava no sexto, não tava no sexto? Eu poderia partilhar qualquer momento da minha vida, mas no mês de maio, quando a nossa turma do sexto ano fez a excursão. Nós já estamos do sexto pro sétimo muito rápido, em questão de 2 páginas, gente. Tô na página 11 ainda. Tanto, sétimo ano e que tinha espinhas e barbas rala crescendo no queixo. E ainda por cima era aleijado, tinha um atestado que o dispensava da educação física pelo resto da vida, porque tinha algum tipo de doença muscular nas pernas e andava de um jeito engraçado, como se cada passo doesse, mas não deixe de enganar, pois você não se deixe enganar por isso. Você precisa vê-lo correr quando era dia de enchilada na cantina. Provavelmente alguma coisa comestível, né? Acho que vai aparecer depois o que é, porque tá em itálico. Eu acho que é isso que fala. De qualquer modo, Nancy Bobofit estava jogando bolinhas de sanduíche que grudavam no cabelo, castanho cacheado dele, e eu sabia que não podia revidar, porque já estava sendo observado sobre o risco de ser expulso. O diretor me ameaçara. O diretor me ameaçara de morte com uma suspensão na escola, ou seja, sem poder assistir às aulas, mas tendo que comparecer à escola e ficar trancado numa sala fazendo tarefa de casa. Caso alguma coisa ruim, embaraçosa ou até moderadamente divertida acontecesse durante a excursão. Eu vou matá-la, murmurei, Grover tentando me acalmar. Está tudo bem, gosto de manteiga de amendoim. Ele se esquivou de outro pedaço do lanche de Nancy. Agora chega. Comecei a levantar, mas Grover me puxou de volta para o assento. Você está sendo observado, ele me lembrou. Sabe que será culpado se acontecer alguma coisa. Quando me lembro daquilo, preferia ter acertado Nancy Bobofit no ato. A suspensão na escola não teria sido nada em comparação com a encrenca em que estava prestes a me meter. O Sr. Bruno... Vai ser Bruno agora. O Sr. Bruno guiou o passeio pelo museu. Ele foi na frente em sua cadeira de rodas, conduzindo pelas grandes geleiras cheias de eco. Galerias. Nossa, gente, eu tô lendo mal, né? Pelo amor de Deus. Galerias cheias de eco, passando por estátuas de mármore e caixas de vidro repletas de cerâmica, muito velha, preta e laranja. Beleza. Eu ficava alucinado só de pensar que aquelas coisas tinham sobrevivido por 2.000, 3.000 anos. Eles nos reuniu de volta em uma coluna de pedra com 4 metros de altura, uma grande esfinge no topo, e começou a explicar que aquilo era um marco tumular, uma estela, feita para uma menina mais ou menos na cidade. Feita por uma menina? Não, para uma menina mais ou menos na cidade. Contou-nos sobre as criações laterais que estavam tentando ouvir o que ele tinha a dizer, porque era um pouco interessante, mas todos os meus redores estavam falando. Cada vez que eu dizia para calarem a boca, a outra professora que nos acompanhava, a senhora Dudes, me olhava com cara feia. A senhora Dudes era aquela professorinha de matemática da Geórgia, que sempre usava um casaco de couro preto apesar de ter 50 anos de idade. Parecia mal bastante para entrar em uma moto Harley bem dentro do seu armário. Parecia mal bastante para entrar com uma moto Harley bem
Tá certo? Não, tá certo, gente, é isso mesmo. Dentro do seu armário. Tinha chegado em Anse no meio do ano, quando a nossa última professora de matemática teve um colapso nervoso. Turminha boa que deve ser essa daqui. Desde o primeiro dia, a senhorita Dudes adorou Nancy Bobofit e concluiu que eu tinha sido gerado pelo diabo. Ela me apontava o dedo torto e dizia: Agora, meu bem, com a maior doçura, e eu sabia que ia ficar detido depois da aula por um mês. Ixi, sei não, achei que essas professoras aí que marcam aluno. Certa vez, certa vez, depois que ela me fez apagar as respostas em antigos livros de exercício de matemática até meia-noite, disse Groover, que achava que a senhora Dudes não era gente, ela olhou para mim muito sério e disse: Você está certíssima. O senhor Bruno continuou falando sobre a arte funerária grega. Finalmente, Nancy Bobofit, abafando o riso, falou sobre um sujeito pelado na estela. E eu me virei e disse: Quer calar a boca? Isso é o mais alto do que eu pretendia. O grupo inteiro deu risada. O senhor Bruno interrompeu sua história. Sr. Jackson, disse ele, fez algum comentário? Meu rosto estava completamente vermelho. Eu disse: Não, senhor. O senhor Bruno apontou para uma figura na estela. Talvez possa me dizer o que essa figura representa. Olhei para a imagem talhada e senti uma onda de alívio, porque o fato reconhecerá. É Cronos comendo os filhos, certo? Sim, disse o Sr. Bruno. Eu obviamente não estava satisfeito. Ele fez isso porque, bem, eu quebrei a cabeça para lembrar. Cronos era o deus rei e... Rei? Perguntou Bruno. Titã, me corrigi. E ele não confiava nos filhos, que eram os deuses. Então, Cronos os comeu, certo? Mas sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra para comer no lugar dele. E depois, quando Zeus cresceu, ele enganou o pai Cronos e fez vomitar os irmãos e irmãs. Eca, disse uma das meninas atrás de mim. E então houve aquela grande briga entre os deuses e titãs. Continuei, e os deuses venceram. Algumas risadinhas do grupo. Gente, eu lembro que eu perguntei pro meu amigo, né, um pouco sobre a história da Grécia e tudo mais, e ele me contou essa história sobre a briga dos titãs e dos deuses, quem é Cronos, quem que eram os filhos de Cronos com a outra lá, né, e afins. Não lembro muito bem, mas eu lembro suficientemente bem pra lembrar agora enquanto ele fala isso. Atrás de mim, Nancy Bobofit murmurou para a amiga, como se fôssemos usar isso na vida real, como se fosse falar com nossas entrevistas de emprego. Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos. E por que o Sr. Jackson... e por que, Sr. Jackson, disse o Sr. Bruno, parafraseando-se a excelente pergunta da senhorita Bobofit, isso importa na vida real. Se ferrou, murmurou Grover. Cale a boca, chiou Nancy, a cara ainda mais vermelha que seu cabelo. Pelo menos Nancy também foi enquadrada. O Sr. Bruno era o único que a pegava dizendo algo errado. Tinha ouvidos de radar. Pensei na pergunta dele e colhi os ombros. Não sei, senhor. Entendo. O senhor Bruno pareceu desapontado. Bem, meio ponto, senhor Jackson. Zeus, na verdade, Deus deu a Cronos uma mistura de mostarda e vinho, o que fez vomitar as outras 5 crianças que, é claro, sendo deuses imortais, estavam vivendo e crescendo sem serem digeridos no estômago do Titã. Os deuses derrotaram o pai deles, cortaram em pedaços com suas próprias foices e espalharam os restos no Tártaro. A parte mais escura do mundo inferior. E com esse alegre comentário é hora do almoço. O Sr. Doodles quer levar-se para fora. Nossa, que aula curtinha, né, gente? A turma foi retirada, os meninos segurando a barriga, os garotos empurrando uns aos outros e agindo como bobões. Grover e eu estávamos prestes a segui-los quando o Sr. Bruno disse: Sr. Jackson, eu sabia que eu vinha seguir, disse Grover para ir andando. Então eu disse a Grover para ir andando. Então eu me voltei para o professor. Senhor, o Sr. Bruno tinha aquele olhar de que não ia deixar a gente ir embora. Ai, gente, calma aí, tô mudando de posição porque eu tô sentada no braço do sofá. E é mais complicado do que parece. Ai, minha perninha tá estralada, não posso estralar ela agora. O Sr. Bruno tinha aquele olhar que não deixava ir embora, os olhos castanhos intensos que poderiam ter 1000 anos de idade, já ter visto de tudo. Você precisa aprender a responder a minha pergunta, disse ele. Sobre titãs, sobre a vida real e como seus estudos se aplicam a ela. O que você aprende comigo, disse ele. O que você aprende comigo, disse ele, é de uma importância vital. Espero que trate o assunto como tal. De você aceitarei apenas o melhor, Percy Jackson. Eu queria ficar zangado, aquele sujeito me impressionava demais. Quer dizer, claro, ele é legal em dias de torneio, quando ele vestia uma armadura romana, bradava, olé, e nos desafiava. Ponta de espada contra giz, a correr pelo quadro negro e citar pelo nome de cada pessoa grega romana que já viveu. E o nome da sua mãe, que os deuses cultuavam, mas o Sr. Bruno esperava que eu fosse tão bom quanto todos os outros. A despeito do fato de que tenha dislexia e transtorno de déficit de atenção, e de que nunca, na vida inteira, tirei uma nota acima de C-. Não, ele esperava que eu fosse tão bom quanto, e ele esperava que fosse o melhor. Eu simplesmente não podia aprender todos aqueles nomes e fatos, e muito menos escrevê-los direito.
Eu me identifiquei com Percy agora. Murmurei alguma coisa sobre me esforçar, enquanto o Sr. Bruno lançava aquele olhar longo e triste para cada Estela, como se tivesse estado no funeral daquela menina. E ele me disse para sair e comer o meu lanche. A turma se reuniu nos degraus à frente do museu, de onde podíamos assistir ao trânsito de pedestres pela Quinta Avenida. Acima de nós, uma imensa tempestade está se formando, com nuvens mais escuras que eu já tinha visto sobre a cidade. Imaginei que talvez fosse aquecimento global ou qualquer outra coisa assim, porque o tempo todo no estado de Nova York estava esquisito desde o Natal. Tivemos nevascas pesadas, inundações e incêndios nas florestas causados por raios. Eu devia ter pegado água pra beber, gente. Meu Deus do céu. Tivemos. O quê? Ah, não. Causados por raios. Eu não teria ficado surpreso se fosse um furacão chegando. Ninguém mais pareceu notar. Engraçado que ele escreveu aqui foi um clima normal do Brasil, né? Um dia chove, no outro faz sol, no outro quase neva. Normal, pô. Principalmente aqui no sul. Aqui, melhor dizendo, Curitiba, para essa região. De cair o cu da bunda. Mas enfim, vamos lá. Eu parei. Ninguém mais pareceu notar. Alguns garotos estavam jogando biscoitos para os pombos. Nancy Bobofit tentava afanar alguma coisa da bolsa de uma senhora. E é claro, a senhora Dudley não via nada. Grover e eu Ai, Grover e eu nos sentamos à beira do chafariz, longe dos outros, pensando que se fizéssemos isso, ninguém descobriria que éramos daquela escola. E a escola para esquisitões lesados que não dava certo em lugar nenhum. Detenção? Perguntou Grover. Não, disse eu, não do Brunner. Eu só gostaria que ele às vezes me desse um tempo. Quer dizer, eu não sou um gênio. Grover não disse nada por algum tempo. Então, quando achei que ele ia me brindar com algum comentário filosófico profundo para me fazer sentir melhor, ele disse: Posso comer sua maçã? Eu não estava com muito apetite, então entreguei a ele. Observei os táxis que passavam descendo a Quinta Avenida e pensei no apartamento da minha mãe, na área residencial próxima ao lugar onde estavam sentados. Eu não a via desde o Natal. Tive muita vontade de pular em um táxi e ir para casa. Ela me abraçaria e ficaria contente de me ver, mas também ficaria desapontada. Imediatamente me mandaria de volta para Yancey e me lembraria de que eu preciso me esforçar mais. Ainda que aquela fosse minha sexta escola em 6 anos. Que bacana, né? Mudando de escolinha em ano. Isso é uma merda isso aqui. Que provavelmente seria chutado para fora de novo. Não conseguiria suportar o olhar triste que ela me lançaria. O Sr. Bruno estacionou a cadeira de rodas na base da rampa para deficientes. Comia aipo? Quem come aipo enquanto levou um romance, gente? Pelo amor de Deus. Um guarda-chuva vermelho estava enfiado nas costas da cadeira, fazendo parecer uma mesa de café motorizada. Eu estava prestes a desembrulhar meu sanduíche quando Nancy Bobofit apareceu diante de mim com as amigas feiosas. Imagino que tivesse cansado de roubar aos turistas. E deixou seu lanche já comido pela metade cair no colo de Grover. Ups! Ela arreganhou um sorriso para mim, com os dentes tortos. As sardas eram alaranjadas, como se alguém tivesse pintado o rosto dela com spray de Cheetos líquido. Oh, Cheetos tem um rosto. Tem um rosto. Tem um cheiro, sabe? Um cheiro muito ruim. A gente pudesse pra trás porque tá calor. Aí aqui esse lado, né, não deixa esquentar. Enfim, foda-se, foco no livro. O que eu tava fazendo mesmo? Ah, tá, assim. Ops, ela regalou um sorriso pra mim, os dentes sardas, tá. Tentei ficar calmo. O orientador da escola me disse que era 1 milhão de vezes. Conte até 10, controle seu gênio. Mas estava tão furioso que me deu um branco. Uma onda rugia nos meus ouvidos. Não me lembro de ter tocado nela, mas quando deu por mim, não se estava sentado com o traseiro no chafariz berrando. Percy me empurrou. A senhora Dudu se materializou. Tururu. Ai, ai. Como que é? A senhora Nancy se materializou ao nosso lado. Algumas crianças estavam sussurrando. Você viu? A água parece que agarrou. Eu não sabia o que estavam falando. Tudo que eu sabia é que estava encrencado outra vez. Assim se certificou de que a pobre Nancy estava bem, prometendo lhe dar uma blusa nova na loja de presentes do museu, etc. E tal. A senhora Dulce voltou para mim. Havia um fogo triunfante em seus olhos, como se tivesse feito algo pela qual ela esperava o semestre inteiro. Agora, meu bem, eu sei, resmunguei. Um mês apagando livros de exercícios não foi a coisa certa a se dizer. Venha comigo, disse a senhora Dudes. Espere, guinchou Grover. Fui eu a empurrei. Eu olhei para ele Não é uma palavra difícil, gente. Perplexo. Aê, não podia acreditar que estive tentando me proteger. Não podia acreditar que se estivesse tentando. O que tá acontecendo? É a falta de água? Daqui a pouco eu vou tomar um gole ali.
Não podia acreditar que estivesse tentando me proteger. Ele morria de medo da senhora Dudes. Ela lançou um olhar tão furioso que fez o queixo penuguento dele tremer. Penugento? Ah, penugento, porque as barbinhas crescendo, gente. Entendi agora. Acho que não, Sr. Underwood, disse ela, mas você vai ficar aqui. Prover me olhou desesperadamente. Tudo bem, cara, disse a ele. Obrigado por tentar. Meu bem latiu, gente. Que isso? Latiu a senhora Dulce para mim. Agora. Nancy Bobofit deu um sorriso falso. Lancei-lhe o meu melhor olhar de eu vou acabar com a sua raça. Então me virei para encarar a senhorita Dulce. Mas ela não estava lá. Estava postada na frente do museu, lá no alto dos degraus, gesticulando impacientemente para mim. Como ela chegou lá tão depressa? Tenho milhares de momentos desse tipo. O meu cérebro adormece ou algo assim. Quando me dou conta, vejo que perdi alguma coisa. Como se peça do quebra-cabeça desaparecesse e me deixasse olhando para o espaço vazio atrás dela. O orientador da escola me disse que isso era parte do transtorno de déficit de atenção. E era o meu cérebro que interpretava tudo errado. Eu não tinha tanta certeza. Fui atrás da senhora Dudes. No meio da escadaria, olhei para Grover lá atrás. Ele parecia pálido, movendo os olhos entre mim e o Sr. Bruno, como se quisesse que o Sr. Bruno reparasse no que estava acontecendo, mas o professor estava absorto em seu romance. Voltei a olhar para cima. A senhora Dudes desaparecerá de novo. Estava agora dentro do edifício, no fim do hall de entrada. Certo, pensei. Ela vai me fazer comprar outra blusa para Nancy na loja de presentes. Mas aparentemente não era esse o plano. Eu a segui museu adentro. Quando finalmente a alcancei, estávamos de volta na sessão de greco-romana. A não ser por nós, a galeria estava vazia. A senhora Dudes estava postrada de braços cruzados na frente de um grande friso de mármore com deuses gregos. Ela fazia um ruído estranho com a garganta como um rosnado. Mas sem esse ruído eu teria ficado nervoso. É que distrações sozinho com a professora, especialmente a senhora Dudes, ou algo no modo como ela olhava para o friso, como se quisesse pulverizá-la. Você está nos criando problemas, meu bem, disse ela. Fiz o que era seguro, disse sim, senhora. Ela ajeitou os punhos do seu casaco de couro. Você achou mesmo que se safar dessa? A expressão dos seus olhos era mais furiosa e era perversa. Ela é uma professora, pensei nervoso. Não é provável que ela vai me machucar. Eu disse, eu não vou me esforçar mais, senhor. Um trovão sacudiu o edifício. Nós não somos bobos, Percy Jackson, disse a senhora Dudley. Seria apenas uma questão de tempo até que o descobríssemos. Confesse, você sentirá menos dor. Eu não sabia do que ela estava falando. Tudo que eu pude pensar foi que os professores haviam descoberto o estoque ilegal de doces que eu estava escondendo no meu dormitório. Ah, beleza. Ou talvez tivesse descoberto que eu pegara meu trabalho sobre Tom Sawyer na internet sem ter lido o livro. E agora iam retirar minha nota. Ou pior, iam me obrigar a ler o livro. Então exigiu, senhora, eu não. O seu tempo se esgotou, se libou ela. Então algo muito estranho aconteceu. Os olhos delas começaram a brilhar com um tom de carvão de churrasco. Os dedos se esticaram, transformando em garras. O casaco se fundiu com as grandes asas de couro. Asas de couro? E garra de morcego com uma boca repleta de presas de amareladas. E estava prestes a me fazer pedaços. Então as coisas ficaram ainda mais esquisitas. O Sr. Bruno, que estava à frente do museu 1 minuto antes, ficou com a cadeira de rodas até o vão da porta da galeria segurando a caneta. Olá, Percy, gritou ele e lançou a caneta pelo ar. A senhora Dudley deu um bote para cima de mim. Com um gemido agudo, eu esquivei e senti as garras cortando o ar ao lado do meu ouvido. Eu agarrei a caneta esferográfica no alto, mas quando ela atingiu minha mão, já não era mais uma caneta, era uma espada. A espada de bronze do Sr. Brunner que estava sempre usando em torneios. A senhora Dudley virou-se em minha direção com uma expressão assassina nos olhos. Meus joelhos ficaram bambos. As mãos tremiam tanto que eu quase deixei a espada cair. Ela azonou. Morra, meu bem. E voou para cima de mim. Um terror absoluto percorreu meu corpo. Fiz a única coisa que me ocorreu naturalmente. Desferi um golpe com a espada. Não, né, normalmente o que eu faria ali eu seria tremer, ficar com medo e ir embora, tentar correr. Era isso que eu faria, gente. Eu acho que eu não sirvo pra ser um Percy da vida, não. Onde que eu parei? Aqui. A lâmina de metal atingiu o ombro dela e passou direto por seu corpo, como se ela fosse feita de água. Zaz! A senhora Dudley era um castelo de areia debaixo de um ventilador. Ela explodiu em areia amarela, reduziu-se a pó.
sem deixar nada além do cheiro de enxofre, um grito estridente que foi sumindo em um calafrio de maldade no ar, como se aqueles olhos vermelhos incandescentes ainda estivessem me olhando. Eu estava sozinho. Havia uma caneta esferográfica na minha mão. O Sr. Bruno não estava lá. Não havia ninguém lá além de mim. Minhas mãos ainda estavam tremendo. O meu lanche devia estar contaminado com cogumelos mágicos ou algo assim. Será que havia imaginado tudo aquilo? Voltei para o lado de fora. Tinha começado a chover. Grover estava sentado junto ao chafariz, com um mapa do museu formado em sua tenda, em cima da sua cabeça. Nancy Bobofit ainda estava lá, encharcada do banho do chafariz, resmungando para as amigas feiosas. Quando me viu, disse: Espero que a senhora Kerr tenha chicoteado seu traseiro. Quem? Respondi. Nossa professora, duh. Eu pisquei. Não tínhamos nenhuma professora chamada Senhora Kerr. Perguntei a Nancy o que ela estava falando. Essa revirou os olhos e me deu as costas. Perguntei a Grover onde estava a senhora Dudes. Quem? Respondeu ele. Mas Groover primeiro fez uma pausa e olhou para mim, portanto, e não olhou para mim, portanto pensei que estivesse me gozando. Não tem graça, cara, disse ele. Isso é sério. Um trovão estourou no alto. Vi o Sr. Bruno sentado debaixo do guarda-chuva vermelho lendo seu livro, como se nunca tivesse se mexido. Fui até ele. Ele ergueu os olhos um pouco distraído. Ah, é a minha caneta. Por favor, traga o seu próprio instrumento de escrita no futuro, Sr. Jackson. Treinei a caneta do Sr. Bruno. Não tinha notado que ele ainda estava segurando. Senhor, disse eu. Onde está a senhora Dudes? Ele olhou para mim com expressão vazia. Quem? A outra professora que nos acompanhava, a senhora Dudes, professora de iniciação à álgebra. Ele franziu a testa e me inclinou para a frente, parecendo ligeiramente preocupado. Percy, não há nenhuma senhora Dudes nessa excursão. Até onde eu sei, nunca houve uma senhora Dudes na academia Yance. Está se sentindo bem? Acabou, gente. O primeiro episódio foi isso. Episódio não, capítulo foi isso. E eu gostei. Eu gostei bastante. E quando a gente começa a ler e me expressar menos, é porque eu tô mais envolto à leitura. Aí eu percebo e venho falar aqui. Nossa, quase meia hora já que eu tô lendo. Vou ter que fazer outra parte, não vai ter jeito. Mas eu então vou ler mais um capítulo. Vou ler mais um capítulo e eu acho que eu vou pausar e voltar daí só depois. Que eu acho que eu vou demorar pra ler esse livro aqui, eu vou fazer por partes. Mas vamos lá. Capítulo 2. 3 velhas senhoras tricotam as meias da morte. Eu estava acostumada a uma ou outra experiência esquisita, mas normalmente elas passavam depressa. Aquela alucinação, 24 horas por dia e 7 dias por semana, era mais do que eu podia encarar. Durante o resto do ano escolar, o campus inteiro parecia estar me pregando algum tipo de peça. Os alunos agiam como se estivessem totalmente convencidos de que a senhorita Kerr, uma loira alegre que eu nunca tinha visto na vida, até o momento em que ela entrou no nosso ônibus no fim da excursão, era a nossa professora de iniciação à álgebra desde o Natal. De vez em quando eu soltava uma referência à senhora Dudes para cima de alguém, só para ver se alguém conseguia fazê-los titubear, mas eles me olhavam como se fosse louco. Acabei quase acreditando neles, a senhora Dudes nunca tinha existido, quase. Mas Grover não conseguiu me enganar. Quando eu mencionava Dudes, ele hesitava, depois ele alegava que não existia, mas eu sabia que ele estava mentindo, alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa havia acontecido no museu. O que será que aconteceu, né? Você só tipo, matou sua professora e esse que queria dizer que falasse assassino! Assassino, vou te prender! Não, eu espero que não, né? Eu não tinha muito tempo para pensar no assunto durante o dia, mas à noite, visões raras da senhora Dudes com garras e asas de couro me fazia acordar suando frio. O tempo maluco continuou, o que não ajudava o meu humor. Certa noite, uma tempestade de raios arrebentou a janela do meu quarto, dormitório. Alguns dias depois, o maior tornado jamais visto no Vale de Hudson tocou o chão em apenas 30 quilômetros da Academia Yance. Um dos eventos correntes que aprendemos na aula de estudos sociais era o número inusitado de pequenos aviões que caíram sobre os vendavais no Atlântico daquele ano. Comecei a me sentir mal-humorado e irritado a maior parte do tempo. Minhas notas caíram de D para F. Entrei em mais atritos em Nancy Bobofit e suas amigas. Era posto para fora da sala de aula e tinha que ficar no corredor quase todas as aulas. Finalmente, quando o professor de inglês, Sr. Nicolau, vai ser o Sr. Nicolau, me perguntou pela milionésima vez por que eu tinha tanta preguiça de estudar para as provas de ortografia. Eu expliquei. Eu explodi, chamei-o de velho dipsomaníaco, não sei o que é isso, e sabia direto o que aquilo queria dizer, mas soou bem. E não sabia direito o que aquilo queria dizer. O diretor mandou uma carta para minha mãe na semana seguinte, tornando oficial. Eu não seria convidado a voltar para a academia antes no ano seguinte. Ótimo, disse a mim mesmo. Simplesmente ótimo. Eu estava com saudade de casa. Queria ficar com a minha mãe no nosso pequeno apartamento de Upper East Side.
mesmo que tivesse que frequentar uma escola pública e aturar meu padrasto detestável e seus jogos de poker estúpidos. No entanto, havia uma coisa que Nancy e de que eu sentiria falta: a vista da minha janela para os bosques e rio Hudson à distância. O cheiro dos pinheiros sentiria falta de Grover, que tinha sido um bom amigo, mas com um jeito meio estranho. Fiquei pensando como ele iria sobreviver ao próximo ano sem mim. Também sentiria falta da aula de latim, os dias malucos que torneio de Sr. Bruno e a sua confiança em que eu poderia me sair bem. Quando a professora de exames foi se aproximando, latim era a única prova para a qual eu estudava. Não tinha me esquecido do que o Sr. Bruno falou sobre essa matéria, quer ser questão de vida ou morte para mim. Não sabia muito bem porquê, mas comecei a acreditar nele. As palavras, gente, é começar, acabar, não sei o que, eu tô trocando pelas que é o mesmo significado, só que mais comum para mim. Na noite anterior do meu exame final, fiquei tão frustrado que joguei o guia Cambridge de mitologia grega para o outro lado do dormitório. As palavras tinham começado a flutuar para fora da página, dando voltas na minha cabeça, as letras fazendo manobras radicais, como se estivesse andando de skate. Não havia jeito de me lembrar a diferença entre Quiron e Caronte, ou Polidectes, ou Polideuses. Eu também não sei a diferença disso aqui, não. Já isso são palavras. E conjurar aqueles verbos latinos, nem pensar. Fiquei indo de um lado para o outro no quarto com a sensação de que havia formigas andando por dentro da minha camisa. Lembrei a expressão séria do Sr. Bruno em seus olhos de 1000 anos. De você aceitarei apenas o melhor, Percy. Respirei fundo, peguei o livro de mitologia. Eu nunca havia pedido ajuda do professor antes, mas se falasse com o Sr. Bruno, quem sabe ele me daria algumas dicas. Poderia pelo menos pedir desculpas pelo grande F que iria tirar na prova. Não queria sair da academia antes, deixando pensar que eu não tinha me esforçado. Desci a escada para o gabinete dos professores. A maioria estava vazia e escura, mas a porta do Sr. Bruno estava entreaberta. E a luz que vinha da janela se estendia ao longo do piso do corredor. Eu estava a 3 passos da maçaneta da porta quando ouvi vozes dentro da sala. O Sr. Bruno tinha feito uma pergunta, uma voz que, sem sombra de dúvida, era de Grover, e disse: "Preocupado com Percy, senhor?" Eu gelei. Normalmente eu não sou bisbilhoteiro, mas desafio alguém a não tentar ouvir quando seu melhor amigo está falando sobre você como adulto. Cheguei um pouquinho mais perto. Sozinho nesse verão, Grover estava dizendo. Quer dizer, uma benevolente na escola. Agora que sabemos com certeza que eles também sabem. Só vamos piorar as coisas se o apressarmos, disse o Sr. Brunner. Precisamos que o menino amadureça mais, mas ele pode não ter tempo. O prazo final do solstício de verão terá que ser resolvido sem ele, Grover. Deixe-o desfrutar da sua ignorância enquanto ainda pode. Senhor, ele viu a imaginação dele, Sr. Brunner. A névoa sobre os alunos da equipe será suficiente para convencê-lo disso. Senhor, eu não posso fracassar nas minhas tarefas de novo. A voz de Grover estava embargada de emoção. Sabe o que significaria? Você não fracassou, Grover, disse o Sr. Bruno, gentilmente. Eu deveria tê-la visto como ela era antes. Eu deveria tê-la visto como era antes. Agora vamos apenas nos preocupar em manter Percy vivo até o próximo outono. Olha. O livro de mitologia caiu da minha mão e bateu no chão com um ruído surdo. O Sr. Bruno silenciou. Com o coração disparado, peguei o livro e voltei pelo corredor. Uma sombra deslizou pelo vidro iluminado da porta da sala. De Bruno. A sombra de algo muito mais alto do que meu professor na cadeira de rosa, segurando alguma coisa suspeita parecida com um arco de arqueiro. Abri a porta mais próxima e me esgueirei para dentro. Alguns segundos depois, ouvi um lento clock, como blocos de madeira afastados. Depois, com o som de um animal farejando bem na frente da minha porta, um grande vulto escuro parou diante do vidro e depois seguiu diante. Uma gota de suor escorreu pelo meu pescoço. Em algum lugar do corredor, o Sr. Bruno falou. Nada, murmurou ele. Meus nervos não andam muito bons desde o solstício de inverno. Nem os meus, disse Grover. Mas eu podia ter jurado. Volte para o dormitório, disse Bruno. Disse o Sr. Bruno, você tem um longo dia de provas amanhã. Nem me lembre. As luzes se apagaram na sala do Sr. Bruno. Aguardei no escuro pelo que pareceu uma eternidade. Por fim, me esgueirei para o corredor e subi de volta para o dormitório. Grover está deitado na cama, estudando as anotações para a prova de latim, como se tivesse estado lá a noite inteira. Ei, disse ele com um olhar de sono. Vai estar preparado para a prova? Não respondi. Você está com a cara horrível, ele franziu a testa. Tudo bem? Só estou cansado. Virei-me para ele para não pudesse perceber a minha expressão e comecei a me preparar para dormir. Não entendi o que tinha ouvido lá embaixo. Queria acreditar que havia imaginado tudo aquilo, mas uma coisa estava certa.
Grover e o Sr. Bruno estavam falando de mim pelas costas, achavam que eu corria algum tipo de perigo. Na tarde seguinte, quando estava indo para a prova de latim de 3 horas, atordoado com todos os nomes gregos e romanos que tinham escrito errado, o Sr. Bruno me chamou de volta. Por um momento fiquei preocupado, achando que ele descobrira a minha bisbilhotice na noite anterior, mas ele não parecia ser esse problema. Percy, disse ele, não fique desanimada por deixar Yance. É para o seu bem. Seu tom era gentil, mas ainda assim as palavras me deixaram sem graça. Embora ele estivesse falando baixo, os que terminavam a prova poderiam ouvir. Nancy Bobofit me lançou um sorriso falso e sarcástico. Fez pequenos movimentos de beijo com os lábios. E, tipo, provavelmente, né? Não só que sem a mãozinha, do costume. Eu murmurei, está bem, senhor. Quer dizer, o senhor Bruno andou com a cadeira para trás e para frente, como se não tivesse certeza do que falar. Eles tinham um lugar certo para você, apenas uma questão de tempo. Meus olhos ardiam. Ali estava o meu professor favorito na frente da classe, me dizendo que eu não era capaz, depois de falar o ano todo que acreditava em mim. Agora me dizia que eu estava destinado a ser expulso. Certo, disse eu, tremendo. Não, não, disse o Sr. Bruno. Ah, que droga. O que você está tentando dizer é que você não é normal, Percy. Não é nada ser. Quê? Obrigado, soltei. Muito obrigado, Sr. por me lembrar. Percy, mas eu tinha ido embora. Nos últimos dias, enfiei minhas roupas na mala. Os outros garotos estavam fazendo piadas, falando sobre os planos para as férias. Um deles ia fazer uma trilha na Suíça. Outro fazia um cruzeiro pelo meio do Caribe. Eram delinquentes juvenis como eu, mas delinquentes juvenis ricos. Os papais eram executivos, embaixadores ou celebridades. E eu era João Ninguém, de uma família de Joões Ninguéms. Me perguntaram o que eu ia fazer no verão. Eu disse que voltaria para a cidade. O que não lhes contei foi que ia arranjar um trabalho de verão passeando com os cachorros ou vendendo assinaturas de revistas. E passar do tempo livre pensando onde iria estudar no outono. Ah, disse um dos garotos. Legal. Eles voltaram a conversa como se eu não existisse. A única pessoa de quem eu tinha medo de me despedir era de Grover. Mas de um jeito como as coisas aconteceram, eu nem precisei. Ele havia comprado a passagem para Manhattan no mesmo ônibus Greyhound que eu. Então lá estávamos nós, juntos outra vez, indo para a cidade. Durante toda a viagem do ônibus, Grover olhava nervoso para o corredor, observando os passageiros. Ocorreu-me que ele sempre agia assim de modo nervoso, inquieto com saindo de Yance, como se esperasse algo ruim fosse acontecer. Mas eu achava que ele tinha medo que o provocasse, mas não havia ninguém para fazer isso em Greyhound. Esse carinha tá diferente, né? Aconteceu alguma coisa? Finalmente, não pude mais aguentar, procurando benevolentes. Grover quase demorou. O que? O que você quer dizer? Conversei ter ouvido a conversa dele com Bruno na noite anterior, no dia da prova. O olho de Grover estremeceu. Quanto você ouviu? Ah, não muito. O que o prazo final de solstício de verão? Ele esquivou. Olhe, Percy, eu estava preocupado com você, entende? Quer dizer, tendo alucinações com um professor de matemática demoníacas, Grover, e eu estava dizendo ao Sr. Bruno que talvez você estivesse muito estressado ou coisa assim, porque não havia uma pessoa chamada Sra. Dudes e, Grover, você mente muito mal mesmo. As orelhas dele ficaram cor-de-rosa. Ah, que bonitinho esse momento aqui descontraído, no meio de tanta confusão. Tá, parar de reagir igual a louca. Eu estava dizendo ao senhor... Não, isso aqui já li. Do bolso da camiseta ele pescou um cartão de visitas encardido. Peguei isso, certo? Pegue isso, certo? Para caso você precisar de mim nesse verão. Uma sujeira no livro, gente. O cartão tinha uma escrita floreada que era um terror para os meus olhos disléxicos. Por fim, consegui identificar alguma coisa como Grover Underwood, guardião, colina meio sangue, Long Island, Nova York. E se vocês quiserem ligar para ele, o DDD é 800 e o número é 0090009. O que é a colina meio... Não fale alto, Ganil. Ah, é meu endereço de verão. Meu coração desabou. Grover tinha uma casa de veraneio. Eu nunca imaginei que a família dele poderia ser tão rica quanto a dos outros em Yance, certo? Falei mal-humorado. Tá, se eu quiser fazer a visita à sua mansão, ele assentiu. Ou se você precisar de mim. E por que eu precisaria de você? Saiu mais rude do que eu pretendi. Ai, gente, minha costa. Eu sou meio velha. Eu tô aqui assim, um apoio pra costa. Ai, tô ficando toda torta. Minha perna também tá doendo. Calma. Tô esticando ela. Onde eu estava? Aqui. Grover ficou com a cara toda vermelha. Olha, Percy, a verdade é que eu tenho um certo modo de proteger você. Eu olhei fixamente para ele. Durante o ano inteiro, me meti em brigas para manter os valentões longe dele. Perdi o sono
temendo que sem mim ele fosse apanhar ano que vem. E ali estava Grover agindo como se fosse me defender. Isso foi rude. Grover disse, do que exatamente você está me protegendo? Houve um tremendo barulho de algo sendo triturado debaixo de nossos pés. Uma fumaça preta saiu do painel e o ônibus inteiro foi tomado por um cheiro de ovo podre. O motorista braguejou e levantou o Greyhound com dificuldades levou o Greyhound com dificuldade até o acostamento. Acho que é o ônibus, né? Eu acho que sim, não lembro. Depois de alguns minutos fazendo alguns sons metálicos no compartimento do motor, o motorista anunciou que teríamos que descer. O Grover e eu saímos da fila como todos os outros. Estávamos em um trecho da estrada rural, um lugar que a gente nem notaria se não tivesse esguiçado lá. Do nosso lado da estrada não havia nada além de bordos e lixo jogados pelos carros que passavam. Do outro lado, depois de atravessar 4 pistas de asfalto, se refletia uma claridade trêmula como o calor da tarde. Havia uma banca de frutas como as de antigamente. As coisas à venda pareciam realmente boas. Caixas transbordando de cerejas. Isso que eu não bebo, né? Imagina se eu bebesse. Cadê as cerejas ou cervejas? Cerejas e maçãs vermelhas como sangue, nozes e damascos, jarros de cidra dentro de tina com pés em formas de patos. Em forma de pato? Cheias de gelo. Em formas de patas cheias de gelo. Não havia fregueses. Só 3 velhas senhoras sentadas em cadeiras de balanço à sombra de um bordo tricotando a maior par de meias que eu já tinha visto. Quer dizer, aquelas meias eram do tamanho de suéteres, mas obviamente eram meias. A senhora da direita tricotava uma delas, a da esquerda tricotava a outra e a do meio segurava uma enorme cesta de lã azul brilhante. As 3 mulheres pareciam muito velhas, com o rosto pálido e enrugado, como a fruta seca. Cabelo prateado preso para trás num lenço branco, braços ossudos espetados para fora do vestido de algodão pálido. A coisa mais esquisita era que elas pareciam olhar diretamente para mim. Encarei Grover para comentar com isso e vi seu rosto tinha ficado branco e o nariz tremia. Grover, disse eu. Ei, cara, diga que elas não estão olhando para você. Estão, não, né? Estão esquisito, não? Você acha que aquelas meias serviriam em mim? Não tem graça. Eu achei bem engraçado. Pra mim o Percy foi mandou bem nessa. Não tem graça, Percy, não tem graça nenhuma. A velha do meio pegou uma tesoura imensa, dourada e prateada, com lâminas longas como uma tosqueadeira. Ouvi Grover tomar fôlego. Vamos entrar no ônibus, ele me disse. Venha. O que disse eu? Lá dentro está fazendo 500 graus. Venha. Ele forçou a porta e subiu. Mas eu fiquei embaixo. Uai. Do outro lado da estrada, as velhas ainda olhavam para mim. A do meio cortou o fio de lã e eu posso jurar que ouvi aquele ruído de cruzar as pistas de trânsito. Ouviu o ruído cruzar as... o barulho do... Acho da tesoura, né? As 2 amigas delas enrolaram as meias azuis e me fizeram imaginar que poderia ser aquilo. O pé grande ou Godzilla. Na traseira do ônibus, o motorista arrancou um grande pedaço de metal fumegante do compartimento do motor. O motor estremeceu e o motor voltou à vida roncando. Os passageiros aplaudiram. Tudo em ordem, gritou o motorista. Ele bateu no ônibus com o chapéu. Todo mundo para dentro. Quando já estávamos a caminho, comecei a me sentir febril como se tivesse pego uma gripe. Grover não parecia muito melhor, estava tremendo e batendo os dentes. Grover, sim, o que me disse? Ele enxugou a testa com a manga da camisa. Percy, o que você viu lá atrás na banca de fruta? O que você quer dizer? Aquelas velhas que está com elas. Elas não são como a senhorita Dudley, são. A expressão dele era difícil de interpretar. Mas tive a sensação de que aquelas velhas da banca de frutas eram algo muito, muito pior do que a senhora Dudley, Grover disse. Do que a senhora Grover... Não, porque a senhora Dudes, ponto. Grover disse, a gente lê em voz alta pra mim, tá sendo um escambau aqui. Só me diga o que você viu. A do meio pegou a tesoura e cortou o fio. Ele fechou os olhos, fez um gesto com os dedos parecido com o sinal da cruz, mas não era isso, era outra coisa. Algo um tanto mais antigo. Ele me disse, você viu cortar o fio? Sim, daí, mas mesmo enquanto dizia isso, já sabia que era importante. Isso não está acontecendo, murmurou Grover. Ele começou a morder o dedão. Não quero que seja como na última vez. Que última vez? Sempre o 7º ano, eles nunca passam do 7º. Grover, disse eu, porque ele está realmente começando a me assustar. Do que você está falando? Deixe que eu vá com você da estação do ônibus até a sua casa. Prometa. Aquele me pareceu um pedido estranho, mas prometi. Alguma superstição ou coisa assim? Perguntei, nenhuma resposta. Grover, aquele corte no fio significa que alguém vai morrer? Ele olhou para mim com tristeza, como se já estivesse escolhendo o tipo de flores que gostaria de ter no meu caixão. E acabou o capítulo, e daí eu tenho que continuar. Capítulo 3. Mas esse vídeo já está muito grande. Eu pretendo ver se eu consigo
editar ele de alguma forma, diminuir alguma parte. Ah, quer saber? Não vou diminuir, eu vou postar assim, provavelmente em formato de live, sabe? Como estreia em tal dia. E aí eu tenho tudo isso aqui pra ler ainda que eu quero muito ler com vocês, então eu vou me segurar pra não morrer o resto, porque eu fiquei curiosa, agora fiquei bem curiosa o que pode acontecer. Ou será que eu leio o mesmo capítulo? Porque eu não sei. O próximo capítulo, aparentemente, esse aqui, ó, tem isso daqui. Que é praticamente o mesmo tamanho do capítulo anterior, né? Que são 2 capítulos juntos, mas enfim. Só que eu não vou ver agora não, vou ver depois. Então o que eu vou fazer agora? Vou guardar pra mim ler mais outro dia. Provavelmente eu vou ler só mais um capítulo, porque isso demanda tempo e como eu voltei pra escola, eu tô com um monte de trabalho e coisa pra fazer aí que os professores mandam tudo ao mesmo tempo. Então é. Falei, gente, que meu celular tava numa gambiarra aqui. Mas como essa é questão de tempo e no momento o tempo eu tenho, mas nem tanto, eu ainda vou ler isso aqui, provavelmente só um capítulo da próxima vez. Mas eu tô muito animada porque eu gostei bastante. Gostei, tô gostando da história. Então, assim, gente, até o próximo vídeo. Beijo, Kiwis. Obrigada por assistir aqui. Tchau, tchau. Não esquece do like, tá? De comentar, se inscrever no canal. Próximos livros que você quer que eu leia. Se você quer que eu traga o vídeo logo. Jogos pra mim jogar, principalmente se for visual novels. Amo. Qualquer coisinha assim, ó. Eu vou amar. Principalmente, né? Bom conteúdo pra mim. É isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijão. Tchau. Se inscreve aí. Eu vou pensar na finalização pra isso ainda. Vovô, eu juro pra mim.